do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. E aí, já consagrou o seu dia? Consagre o seu dia na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, consagre o seu dia na presença do nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Bora para a palavra, mais um dia, vamos falar de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Vamos ler hoje, texto base, Jeremias 29:11. Vamos começar no Salmos 27:4. Presta atenção. Um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Meu irmão, você consegue morar na casa do Senhor todos os dias? Não, nem eu. Não dá para morar na igreja todos os dias, não é isso? O que ele está falando para mim e para você? Estar na presença do Senhor todos os dias. Todo dia eu preciso estar na presença do Senhor. Todo dia nós não comemos, não bebemos, né? Bebemos água, né? Nessa se uma sede, não é assim? Todo dia eu preciso estar na presença de Deus. Aí ele vai falar assim, ó, um anseio manifestei e a sua realização buscarei, irmão. Põe uma coisa na sua cabeça, querido. Eu e você precisamos nos esforçar para que isso aconteça. Você acha que o quê? Você acha que a minha carne, a sua carne, ela quer ficar orando, quer ficar buscando? Não. A gente se sente, né? Você fica ali, você está orando a Deus, chega um momento que você é tomado pela presença de Deus, é algo extraordinário. Nós recebemos a revelação da palavra de Deus, é algo extraordinário. Deus vem e nos toca, algo maravilhoso. Mas, irmão, se eu não buscar isso, não vai acontecer, não, querido. Põe uma coisa na tua cabeça. Dentro de nós existe uma carne, e essa carne não quer fazer as coisas de Deus. Lembra lá o que nós, na palavra de Deus, fala, ó, a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Um se opõe ao outro para que não fazeis o que querer, mas se sois guiado pelo espírito, já não está subjugado pela lei e tal. Irmão, eu preciso lutar. Eu preciso lutar. Ah, mas, irmão, sabe o que é? Eu levanto muito cedo. Irmão, levanta 5 minutos mais cedo e vai orar a Deus. Levanta no outro dia 10 minutos mais cedo e vai buscar a Deus. Ah, mas, irmão, sabe o que é? Eu levanto tão cedo que é um desafio. Vai orando no ônibus em nome de Jesus. Vai ouvindo louvor, mas eu e você precisamos fazer de tudo, procurar caminhos para estar na presença de Deus, entendeu? Então, não é de bandeja, de mão beijada, eu preciso lutar. O que vai acontecer? Eu vou buscar a orientação do Senhor, eu vou contemplar a glória do Senhor. Irmão, nós precisamos da orientação do Senhor. Você quer ver uma coisa? A gente não caminha, não faz nada sem a orientação do Senhor. Então busque a orientação do Senhor diante de cada questão, diante de cada situação, em nome de Jesus. Olha só, presta atenção. O que ele vai falar? Porquanto somente ele falou, né? O Davi falou, vou buscar a orientação do Senhor. Olha o que o Jeremias fala. Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de paz, de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança de um futuro melhor. O que é isso? Qual que é o projeto de Deus para mim e para a sua vida? Coisa boa. Ó, somente eu, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Irmão, o diabo não sabe o que Deus tem ao nosso respeito, as pessoas não sabem o que Deus tem ao nosso respeito, só Ele sabe, só Jesus sabe, o Espírito Santo. Por isso,
que tem coisa que a gente está vendo essa semana que nós vamos buscar lá em Deus, a revelação de Deus, a direção do Senhor. Então, somente eu sei, somente Deus sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. Meu irmão, em nome de Jesus, diante de cada condição, diante de cada situação, entenda o seguinte: Deus está cuidando da nossa vida. Os planos que Ele tem para mim e para você é para fazer com que as coisas deem certo, com que as coisas fluam de maneira abençoada, plano de fazer prosperar um futuro melhor, não é isso que ele está falando? Então entenda. Ah, mas, ô irmão, você está falando aí que Deus tem plano de paz para mim, mas só está dando tudo errado, querido. Presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Você lembra do José? O que aconteceu com o José logo depois que Deus falou para ele o projeto dele? Lembra? Você lembra? O que aconteceu com ele? Quando ele falou do sonho dele, ó, eu sonhei essa vez, aconteceu isso, ó, os molhos, aí eu tive outro sonho, que o sol e as estrelas, né, se curvavam e tal. Irmão, o cara acabou de sonhar, o que aconteceu com ele? Foi vendido pelos irmãos, jogado numa cova, os ismaelitas comprou eles e tal. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Continua confiando no que Deus está falando para você em nome de Jesus. Presta atenção. O processo que eu vou passar é diferente do seu. O processo que você vai passar é diferente do processo do outro irmão. E assim vai por diante. Mas nós vamos viver o que Deus tem. O que Deus tem? Pensamento de paz, de dar o resultado que eu estou esperando, de prosperar, de não causar dor. Ah, mas está acontecendo isso. Irmão, se não é culpa minha, não é culpa sua, hein? Viva o procedimento de Deus diante de cada situação. Entenda que as coisas vão acontecer. Presta bem atenção. Tem coisa que Deus vai nos revelar, mostrar de maneira clara. Tem mostrar de maneira clara que eu quero dizer assim, ó, você sabe o que está acontecendo, vai acontecer isso, aquilo. Tem coisa que eu vou ter que ir lá buscar em Deus. Ó, como é que ele fala no versículo 12? Ó, então me invocareis e chegareis a mim para orar. Ó, invocareis, chegarei a mim para orar. E eu vos darei toda a atenção, e vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Querido, dedica o seu coração a buscar a Deus e ouvir o que Ele tem para mim e para você. Pensamento de paz, de dar o resultado que eu espero, as coisas acontecer da melhor maneira possível, melhor maneira possível é para mim e para você. Vou reformular aqui, tá? A melhor maneira de Deus para nós, em nome de Jesus. A melhor maneira possível é para mim e para você. Ele tem o impossível. Mas o que eu preciso fazer? Está lá escondido as coisas em Deus. Por que está escondido em Deus? Porque é para eu ir lá e acessar, eu ir lá e buscar. Quer dizer o quê? Querido, passando dessa fase, vai vir outra fase, segundo aquilo que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. O que nós vamos fazer? Vamos nos esforçar, vamos ver a mão de Deus agindo no nosso favor, vamos ver o poder de Deus agindo no nosso favor e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Agora eu vou ficar ali com aquela agonia, com aquela coisa toda, as coisas acontecendo, oh meu Deus, não. O que ele falou? Pensamento de paz, de dar o resultado que eu espero. Existem coisas, você não vê lá, a mãe quando ela vai ganhar o bebê, ela não chora de dor ali, né? Nascendo de parto normal, ela não chora, dá aquela dor, aquela coisa, né? E quando é cesárea, não, né? Cesárea, o médico dá lá uma injeção e tal, e vai lá, tira a criança, né? É diferente. Agora não, a mãe quando tem o parto, nossa, né, com dores, né? Fala lá no Gênesis, logo no começo, darás à luz com dor, irmão, mas quando ela recebe o bebê, que alegria, que coisa maravilhosa, quando ela vê ali a criança cheia de vida, né, aquele primeiro chorinho lá para respiração e tudo mais, aquela coisa boa, oh, não dá uma alegria? Então, irmão, escuta a revelação de Deus, escuta a direção do Senhor, ele está falando o quê para mim e para você? Pensamento de paz, de dar o resultado que eu estou esperando, de dar o resultado que você está esperando. Então, confia na bondade de Deus. Presta bem atenção. Mateus 2, versículo 7.
Ó, presta atenção. Então, Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E mandou-os a Belém e disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, comunicai para que eu também vá e o adore. Versículo 9. Após ter ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Irmão, versículo 9, tá? Eu parei no versículo 9. Presta bem atenção. O que o Herodes falou? O Herodes chamou eles lá de canto, secretamente, né? Então, Herodes chamando secretamente, chamou de cantinho, ó, vem cá, ô seus rei magos, é o seguinte, quando que foi a estrela? Ah, foi tal lugar. Ó, então vocês vão para Belém, quando vocês achar lá o menino, vocês me chamam que eu vou lá adorar. Irmão, o que eu preciso? O que você precisa? Você precisa acreditar no que a outra pessoa está falando, influenciada pelo mal, pelas coisas das trevas? Não! Eu preciso confiar no que Deus vai me falar, querido. Fica com a revelação de Deus em nome de Jesus. No versículo 12 diz assim: sendo por divina revelação revelados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Irmão, parece que está tudo bem, não parece? Parece que tem um sorriso no rosto, querido. Eu não estou falando que todo lugar tem falsidade, a maioria das vezes, né? Mas todo lugar tem falsidade, tem conversa torta. Não, estou dizendo isso não. Eu estou dizendo para você ficar com a revelação que Deus te deu, em nome de Jesus, sendo por divina revelação revelado, ó, falando em sonho, não volta lá para perto do Herodes. O que o Herodes queria fazer? Queria matar Jesus, conforme aconteceu naquela época. Várias crianças foram mortas. Por quê? Porque Jesus é o rei dos judeus. E aí o Herodes estava com medo disso, porque era uma profecia, então queria quebrar ali. Irmão, deixa eu te falar, o pensamento de Deus não consegue ser quebrado, não. O projeto de Deus não vai conseguir ser quebrado, não. O que eu preciso fazer? Ficar com a revelação de Deus, ó. Entra na casa do Senhor para buscar orientação. Recebe lá é, 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 nós vamos buscar porque Deus tem pensamento de paz, pensamento para dar o resultado que eu espero. O que eu vou fazer? Vou buscar de todo o coração, entrar na oração, clamar a presença de Deus e receber a revelação que nós temos. O que ele está falando aqui? Ó, não vai lá para Herodes, não. Irmãos, Deus pode ter falado para eles diretamente o que estava acontecendo? Pode. Mas tem coisa que Deus não fala. Ó, ele fala assim: vai lá nos filhos de Jessé, que tem um rei lá. E eu vou falar para você quem é. Ele falou para o Samuel? Não, ele falou quando chegou lá. Quando viu, deu de cara com o Davi, ele falou: é esse aí. Não passou todo mundo? O que ele ficou fazendo? Aguardando a revelação. Querido, aguarda a revelação de Deus. Ao mesmo tempo que Deus fala ali com os reis magos ali, sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Ó. Ao mesmo tempo, Deus fala assim, ó, depois que partiram, eis que então, versículo 13, os rei mago partiu. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Irmão, em nome de Jesus, o que ele falou? Fica lá, desponte, parte, eis que apareceu José, diz, levanta, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu te diga, até que eu te diga. Irmão, o que eu preciso entender? O Herodes estava com um coração malvado, estava com ideia diabólica ali, querendo matar. Aí ele falou lá para o rei mago, ó, rei mago, é o seguinte, não volta para lá não, vai por outro caminho. Logo em seguida, ele fala, olha só, ó, vai que ele mandou alguém seguindo os reis magos, né? Para dizer para onde estava. Não, voltaram por outro caminho. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, fica com a revelação de Deus.
o Senhor, eu vou usar um termo popular, o Senhor está costurando as coisas para dar certinho para mim e para você, em nome de Jesus. Você pensa que Deus dá ponto sem nó? Não, é outro ditado por aí. Irmão, Deus faz as coisas certas no caminho certo e nos abençoa. O que eu preciso fazer? Ficar com a revelação de Deus, ficar com o pensamento de Deus, de paz, de fazer prosperar. Teve desafio? O que eles teve que fazer? Teve que fugir. Tem hora que tem desafio, tem que fugir. Ó, sai daí logo, não fica demorando, não. É assim. Mas Deus tem pensamento de paz e as coisas acontecendo. O que ele continua falando aqui? Ó, no versículo 20: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para. No versículo 20: e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. O que quer dizer isso? Deus falou a hora de ir por um lado. Agora Deus falou a hora de voltar para aquele lado, querido. Aguarda a revelação de Deus. É por isso que ele mandou eu estar na presença do Senhor e buscar para que isso aconteça, para que eu tenha a revelação, a direção do Senhor. Irmão, enxerga as coisas na ótica de Deus, aguarda a revelação do Senhor, busca estar na presença dele em nome de Jesus. O que ele tem para mim e para você? Pensamento de paz, de dar o resultado que eu estou esperando, e bora orar em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Papai, mais um dia nós estamos na tua presença, Pai. Abre a nossa mente, Deus, para enxergar a revelação que o Senhor tem para nós. Deus, o Senhor está falando que vai nos dar coisa boa, pensamento de paz, para nos abençoar. Nós tomamos posse e declaramos a vitória, Senhor. Abre o nosso entendimento. Deus, às vezes as situações querem nos dizer pensamentos e sentimentos contrários, mas o Senhor é Deus, poderoso, Pai, e debaixo da tua direção, nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor projetou para nós, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Oh, Pai, muitas vezes nós queremos acreditar naquilo que nos é aparente aos olhos, mas em nome de Jesus, nos dá a revelação que nós precisamos, e debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, nós possamos viver o teu projeto, em nome de Jesus. Alcança a vida do meu irmão, da minha irmã, cobre com a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.